Oi, meu nome é Betina, eu investi R$ 1.000 na bolsa e em um ano consegui juntar 1 milhão. Acho que todo mundo já viu essa propaganda ridícula, né? Até eu, um dia bateu a propaganda, eu falei, o que é isso que essa mulher tá falando? Nem cheguei a ver o resto, porque eu sabia que isso é abobrinho, isso é mentira, né? Vamos falar aqui a real. Muita gente me pergunta, Fernanda, eu não tenho nada e eu quero investir, Fernanda, como é que eu faço? Ou ainda, muita pergunta igual, no sentido de, eu quero comprar ações, Fernanda, você me indica uma ação de baixo risco? Então, o que eu vou falar é o seguinte: se você não tem nada, se você tem zero hoje guardado, não tenho nada, nada poupado, nada investido, não tenho nada, estou começando agora. A primeira coisa que você precisa pensar é: eu preciso ter uma coisa chamada reserva de emergência. O que seria isso, essa reserva de emergência? Imagina o seguinte: você ficou desempregada, uma mão na frente e outra atrás, né? E a maioria é bem assim, consistente, cíclico, né? Guarda nada no mês, nada no outro, nada no outro, nada no outro. Na hora que é mandado embora, fica desesperada. Não sabe, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Então, a primeira coisa, se você não tem nada guardado, é você fazer a sua reserva de emergência. Antes de pensar numa aplicação, numa ação, num investimento de médio risco, é a tua reserva de emergência. Então, é assim que funciona. Se você é CLT, você vai pegar 6 meses do seu salário e vai juntar esses 6 meses e vai aplicar. Se você é autônoma ou se você é empresária, você vai juntar 12 meses da sua retirada mensal, ok? E você vai aplicar onde? Bom, qualquer lugar menos na poupança, né, gente? Porque a poupança é o seguinte: tudo bem, você vai colocar o dinheiro ali, você vai reservar, tem aquele jurinho, só que a inflação ela acaba sendo maior que os juros da poupança, então você acaba perdendo dinheiro, entendeu? Então, via de regra, a poupança está fora de cogitação. Você pode aplicar, por exemplo, num fundo DI, que é de baixo risco, ou no tesouro. E por que eu prefiro, por exemplo, o fundo DI? Porque ele dá um centavinho a mais de rendimento do que o tesouro. Então, eu prefiro o fundo. Se você tem, por exemplo, um dinheiro maior que você pode investir, que você pode guardar, você vai ter acesso a outros fundos DI que tem uma porcentagem maior ainda. Então, realmente, o tesouro ele fica meio de escanteio. É que o tesouro hoje ele é o investimento da moda, né? É o do momento. Por quê? Porque ele tem relativamente um baixo risco, que o governo garante, mas eu tenho um pouco de pé atrás. Não sei explicar por quê, gente, mas eu tenho um tesouro. Não sei. É de baixo risco, é garantido, mas eu fico com o pé atrás. E além do que, assim, eu acho que as corretoras, elas patrocinam muitos canais. Então, você vai ver muito canal falando assim, olha, você tem que investir no tesouro, porque o tesouro é maravilhoso, tá? Aí aparece a logomarca da corretora, falando, então você se inscreve aqui, ó, cria o seu cadastro e começa a investir hoje mesmo nessa corretora aqui. Então, na verdade, o youtuber não está falando aqui da cabeça dele, está falando porque o patrocinador está mandando ele falar. Então, não necessariamente vai ser uma boa aplicação. Pode até ser uma boa aplicação, mas não necessariamente, entendeu? Então, isso você precisa ficar esperta, porque acho que hoje existe muito patrocínio nos vídeos, né? Então, os canais que são patrocinados, eles obrigatoriamente precisam fazer esse tipo de chamada nos vídeos deles, ok? Mas o tesouro, você pode até investir no tesouro. Eu, particularmente, prefiro os fundos DI com rendimento diário e resgate diário, entendeu? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Tendo isso, você tem que pensar o seguinte: bom, eu tenho minha reserva de emergência guardada. Eu preciso pensar agora naquilo que eu quero para minha vida. Por exemplo, a minha aposentadoria, ou minha liberdade financeira. Por exemplo, eu posso chegar numa época que eu falo assim, eu não quero saber, eu não quero mais trabalhar. Eu só quero ficar vadiando na vida. Só isso que eu quero fazer, não quero trabalhar mais. Então, quanto que eu preciso ter de dinheiro para ter uma retirada mensal X para poder ter essa vida que eu quero? Só ficar viajando, só ficar passeando, sabe? Só ficar sem fazer nada. Isso é uma coisa. A aposentadoria é uma coisa que você precisa pensar. Por quê? Porque a aposentadoria que nós temos hoje, esquece. Esquece. Ou você não vai conseguir se aposentar, ou se você conseguir, você vai se aposentar com um valor ridículo, que mal você vai conseguir sobreviver. Então, você precisa pensar na sua aposentadoria. No que, por exemplo, plano de previdência? Pode ser. Se eu tenho? Tenho. Eu tenho um plano de previdência do banco, não porque eu optei por ele, porque eu ganhei o plano de previdência. Eu ganhei. Entendeu? Depositam para mim.
Então, eu tenho plano e eu complemento com uma porcentagemzinha lá. O dinheiro está lá. Mas se eu fosse optar hoje, eu não optaria pelo plano de previdência do banco, por causa das taxas. Então, você pode investir em qualquer outra coisa, um fundo DI, um tesouro 25, 35, entendeu? Para você resgatar aqui lá no ano de 2025, 2035, por exemplo, entre outros, né? A gente tem uma opção grande aí, né? Não que o plano de previdência seja ruim, não é. Ele também tem um rendimento bom, vai ficar lá, tem a carência se você quiser sacar. Então, isso é bom, porque, né, evita de você chegar lá e sacar o dinheiro para você comprar aquele sapatinho que você viu no shopping. Aquela super mega promoção. Você acha que você precisa refazer o seu guarda-roupa. Então, o dinheiro fica ali preso, entendeu? Mas tem vários tipos. Essa é a segunda coisa. Aí a gente vai para a terceira fase, que é o quê? Eu vou juntar dinheiro para alguma coisa. Por exemplo, dar entrada no imóvel, comprar um carro à vista, fazer uma viagem, abrir um negócio paralelo, investir em alguma outra coisa, enfim. Aí vai da sua cabeça, daquilo que você quer fazer com o dinheiro. Aí sim você começa a juntar para isso. Por isso que eu acho importante a gente ter metas na vida. Eu vou juntar dinheiro para alguma coisa, porque o dinheiro, para mim, não é um fim. O dinheiro, para mim, é um meio para eu me realizar na vida, entendeu? Então, quando eu junto dinheiro, quando eu invisto dinheiro, eu sempre faço pensando nesses 3 pontos, né? Em primeiro lugar é a reserva financeira, reserva de emergência, que hoje eu tenho para 3 anos. Se eu quiser ficar sem trabalhar 3 anos, eu tenho dinheiro. Aí depois vem a aposentadoria, que eu também tenho, que é o plano de previdência. E o terceiro item, que é assim, agora eu vou juntar o dinheiro para alguma coisa específica. Para comprar um carro, para comprar um imóvel, para comprar o segundo imóvel, para viajar, enfim. Aquilo que você quiser fazer. Entendeu? Falei que é sem dose homeopática. Quando eu chegar aqui e vomitar tudo, que aí vocês não conseguem absorver nada. Então, pensa nisso, nessa estratégia que eu falei para vocês. Estratégia. Gente, finanças é baseada em estratégia, né? Então, vamos criar uma estratégia financeira aqui para a nossa vida. Para a gente poder respirar e ter tranquilidade para a gente poder sonhar, criar, materializar, viajar, pintar e bordar. Tá bom? Um beijo para vocês.